Olá, meus queridíssimos! Hoje é dia de prática de processo penal. Hoje é dia de estágio supervisionado, vamos aprender a fazer peça. Chegamos na última peça. Parabéns para vocês, que bom! Tá vendo? A gente vai caminhando, a gente fala assim: vamos viver dia após dia. Não vamos viver dia após aula, vamos devagar que a gente chega lá. Não é a nossa última aula, tá bom? Eu ainda tenho coisas a trabalhar com vocês, já ficando aí, já deixando anotado que na próxima aula nós vamos trabalhar com queixa-crime e outras peças que a gente não está necessariamente na apostila, mas a gente vai conversando sobre elas, ok? Até terminar as aulas tem muita coisa para a gente falar no que diz respeito à parte prática. Meus queridos, como tradicionalmente eu peço para vocês, tenham em mãos a apostila, o texto legislativo que nós vamos precisar hoje. Hoje nós vamos de LEP, você vai deixar separadinho aí, a Lei de Execuções Penais, e nós vamos trabalhar também com a lei de tóxico, que aliás é o que a gente está estudando ali lá na teoria, né, no processo penal, e vamos elaborar o caso seguindo ali os itens dos esqueletos, e quando chegar na parte de tese ou nome da peça, eu faço algumas orientações gerais sobre a peça que nós vamos trabalhar. Presta atenção na leitura, acompanha comigo a leitura e já tenta detectar algumas peças-chave. O que você grifaria? O que te chamaria a atenção para fins de elucidação da peça, identificação da tese? Porque o caso traz para a gente palavras-chave, palavras essenciais que nos guiam aí a desvendar a tese e até mesmo detectar com precisão a peça. Hoje nós vamos trabalhar o caso do Lucas, que aliás é um caso retirado ipsis literis da OAB. Não é casinho superficial. Alguns casos que eu trouxe para os senhores é bem superficial, porque a gente vai trabalhando com casos mais complexos, casos mais simples, né, para viabilizar aí principalmente essa parte pedagógica. E hoje eu trouxe um caso retirado da OAB, direto, sem nenhuma alteração, sem nenhuma adaptação. Caiu em 2017, caiu esse caso. O que aconteceu com o Lucas? Ele, com 22 anos de idade, ele foi denunciado e condenado definitivamente pela prática do crime de associação no tráfico de drogas, previsto lá no artigo 35 da Lei 11.343. E eu vou, na verdade, eu vou meio que resumindo, tá? Eu não vou ler também, não vou fazer a leitura cabal aqui, não. E aí ele foi condenado a pena de 6 anos de reclusão no regime semiaberto. E o juiz que condenou o Lucas entendeu que o crime de fato não seria hediondo, por isso que e também não reconheceu nenhuma agravante nem atenuante. Só que quando ele começou a cumprir a pena, ele sofreu uma nova condenação definitiva. Veja, segue aí comigo que esse ponto é importante. Dessa vez pela prática do crime de ameaça anterior ao crime de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão do seu regime. Quando ele cumpriu 1 ano da pena aplicada, o Lucas pediu a progressão de regime dele perante o juiz da vara de execução penal, e o juiz competente é o de Belo Horizonte, de Minas Gerais, juiz da vara de execução penal de BH. Só que o juiz, ao analisar o pedido do advogado do Lucas, indeferiu sobre 4 argumentos. Primeiro, o juiz falou que o crime de associação para o tráfico é hediondo. E sendo hediondo, ele deveria ter cumprido 2/3 da pena, o que ele não cumpriu. Segundo, ele falou que ele é reincidente, porque ele cometeu um outro crime depois que ele foi, que seria o crime de ameaça, né? O terceiro argumento do juiz é que o requisito objetivo não foi cumprido, porque, como ele falou que ele é hediondo, ele deveria cumprir 3/5. Além de ser hediondo, ele é reincidente. E ele deveria, então, cumprir 3/5. E mesmo que ele não fosse reincidente, ele deveria ter cumprido 2/5 e não foi alcançado nenhum desses 2 lapsos temporais. E o último argumento é que precisava não ter nos autos, segundo o juiz que indeferiu o pedido, do exame criminológico, que seria um requisito subjetivo, diante da gravidade do crime. E, por conta disso, desses 4 argumentos, foi, portanto, como já dito, indeferido o pedido feito pelo advogado de progressão de regime. E aí você, então, tomou conhecimento
do indeferimento, você foi intimado dessa decisão no dia 24 de novembro de 2017 e a família então procura você para que seja tomadas as providências no que diz respeito ao interesse do Lucas. Só que aí a OAB pontuou o seguinte: não pode fazer habeas corpus e não pode fazer embargos de declaração, porque eventualmente você poderia pedir alguma contrariedade na decisão do juiz que foi dada, enfim. Então, já excluiu de cara, o habeas corpus sempre exclui, mas acabou excluindo o embargo de declaração. Só que está muito fácil de você detectar qual é a peça cabível por meio de algumas palavras-chave que você com certeza detectou aí no caso. Só que antes da gente chegar lá na palavra, na tese, nós vamos detectar, vamos fazer por parte nesse esqueletozinho aí que nós temos, para que a gente não se perca e aí fique o roteiro bem cronológico mesmo, que esse esqueletinho que nós vamos fazer. O nosso cliente chama Lucas. A data de nascimento dele, eu não tenho a data de nascimento, mas eu tenho que ele tem 22 anos de idade. Só que para a peça que nós vamos fazer, a idade não vai afetar, até mesmo porque 22 anos de idade não me falou exatamente se na data do crime, se ele tinha 21, enfim. Essa idade de 22 anos, para fins dessa peça que nós vamos fazer, não gera grandes interferências. Depois nós temos o crime, que ele foi condenado, e a pena. O crime é de associação ao tráfico, previsto no artigo 35, lá da lei de tóxico, abre essa lei e você vai verificar que a pena em abstrato vai de 3 a 10 anos, mas a pena recebida por ele foi de 6 anos. A pena que ele recebeu foi de 6 anos. Só que ele sofreu uma condenação definitiva, né? Nesses 6 anos. A ação penal, ela é pública incondicionada por ser associação para o tráfico, decora isso. O rito adotado é o especial do tráfico de drogas, que, aliás, é o que nós estamos estudando nas nossas aulas teóricas de processo penal. Suspensão condicional do processo não caberia, porque a pena mínima está muito acima de 1 ano, ou seja, a pena mínima é de 3 anos, não caberia. E eu vou até adiantar, vou dar uma pausa aqui no que diz respeito aos itens do esqueleto para dizer o seguinte para os senhores. Amigos, se cabe suspensão condicional do processo, o rito que foi adotado, a pena. Sinceramente, a gente cumpre esse esqueleto para cumprir tabela, porque você é obrigado Obrigado que eu digo assim, né? É muito aconselhável você sempre pensar sobre os mesmos itens em toda a peça que você vai fazer, justamente para te facilitar a memorização do que deve ser analisado ou não no caso. Só que esses itens que nós analisamos até então, se ação penal pública incondicionada, se cabe suspensão do processo, não nos interessa para fins dessa peça que nós vamos fazer, tá? Mas crie sempre esse hábito, porque é extremamente importante que você saiba. E por que não nos interessa para fins dessa peça? Porque ele foi definitivamente condenado. Então, se coubesse suspensão condicional do processo, não tem o que você fazer. Se a ação penal tivesse equivocada, não tem o que você fazer, né? Em termos de mérito, você não consegue mexer mais. E aí, então, a gente segue. Antes da gente falar da competência, eu quero ir para o próximo item para a gente analisar qual fase que nós estamos. Perceba que o processo seguiu inteiro, como eu acabei de frisar, ele foi definitivamente condenado, só que foi inaugurada uma fase muito importante e cheia de situações em que o advogado pode atuar. Foi inaugurada a fase de cumprimento da pena. Então, nós estamos na fase de execução da pena. Por isso que é importante você ter a LEP na mão. De fato, ele começou a cumprir a pena, foi pedida a progressão de regime e foi indeferida. Então, nós estamos numa fase de cumprimento de pena, mais precisamente, fase de progressão de regime prisional. Essa é a fase que a gente está. Por isso que o que passou nesse processo de conhecimento, eu não consigo mexer mais. Porque do momento do crime até esse momento que ele foi definitivamente condenado, essa parte que a gente chama de processo de conhecimento, ela tornou-se imutável, porque teve uma condenação definitiva. Mas eu tenho uma segunda fase, chamada processo de execução, que é onde ele vai cumprir a pena dele, e vários pedidos são feitos aqui.
Livramento condicional é um deles. Pedido de saída temporária, que é a famosa saidinha, mas nós estamos num pedido específico de progressão de regimes, que aliás foi indeferido. E, já adiantando aqui no nome da peça, o próximo item do nosso esqueleto, nome da peça e o dispositivo legal, considerando que foi feito um pedido aqui, né? Seguiu a primeira fase, chegamos aqui no processo, daqui até aqui nós estamos no processo de execução. Considerando que foi feito um pedido dentro do processo de execução e esse pedido foi indeferido, é possível recorrer desse pedido feito. Então, na fase de execução, eu tenho pedidos a serem feitos, pedidos negados, dessa negativa, eu posso recorrer. Qual é o recurso cabível? Um só, eu tenho um único recurso a ser manejado na fase de execução penal, que é chamado recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da LEP. Abre o artigo 197 e você vai verificar o quão miserável foi o legislador para falar sobre esse recurso. Quando nós estudamos lá atrás, que a gente teve a oportunidade de fazer recurso de apelação, recurso em sentido estrito, o legislador falou sobre prazos, ele falou como que deve ser feito, hipótese de cabimento, ele detalhou. Aqui, no recurso de agravo em execução, o legislador foi paupérrimo, ele foi miserável, ele não trouxe grandes informações. Ele falou assim, das decisões proferidas no curso de execução caberá agravo, ponto. A título de informação apenas, a doutrina resolveu dar um sobrenome para esse agravo e passou a ser chamado agravo em execução. Sabe por que eles fizeram isso? Para distinguir do agravo retido, do agravo de instrumento, para não ter nenhum tipo de confusão do agravo regimental. Eles perceberam, eles falaram assim, todos os outros agravos eles têm o nome agravo, mas ele tem um sobrimento, né? De instrumento, retido, o regimental, né? O antigo retido, o regimental. E esse? Vamos criar um sobrenome para eles. Criaram então agravo e execução. Mas aí a doutrina falou assim, mas ele não tem regras. Esse recurso nasceu e não tem regrinha para ele, coitadinho. Não tem ali parágrafos do 197, eu não tenho 197A, eu não tenho regras. E todo recurso precisa ser regrado. Eu preciso ter prazo, eu preciso ter se cabe juízo de retratação ou não, como que vai ser feito. E aí, então, diante dessa omissão legislativa, eles fizeram a doutrina, né? E ali, encabeçada pela jurisprudência, que acabou ficando dominante, eles perceberam e falaram assim, vamos verificar qual recurso que é muito parecido com esse agravo. Apelação não é. Carta testemunhável não. Embargos infringentes também não. Embargos de nulidade também não. E o reze? O reze é parecido? É. Sabe por que o reze é parecido? Porque o reze é aquele recurso que incide no curso do processo de conhecimento. Já o agravo, ele incide no curso do processo de execução. Então, querendo ou não, o agravo lida com questões incidentes, com questões que incidem no curso da execução da pena. Muito parecido com o recurso em distrito, que lida com aquelas decisões que incidem também, incidentais, mas incidentais no processo de conhecimento. Como eu estou no novo processo de cumprimento da pena, vários pedidos são feitos, vários pedidos são decididos de caráter incidental. Eles perceberam uma grande semelhança entre o agravo em execução e o recurso em distrito. Então, o que eles fizeram? Já sei, o recurso em distrito é lotado de regras e o agravo é pelado de regras. Vamos pegar as regras do recurso em distrito e vamos aplicar o agravo? Vamos. Portanto, qual que é o prazo do agravo em execução? O mesmo do reze, 5 dias. Como que eu vou fazer o meu agravo? Como eu faço o meu reze, ou seja, 2 petições, uma de interposição e outra de razões, assim como acontece com o reze. Mas eu vou poder pedir retratação no agravo? Ele está se espelhando em qual mesmo? No reze? O reze tem juízo de retratação? Tem. Então, o agravo também vai ter.
Percebam, portanto, doutores, que apesar do artigo 197 ser um artigo muito simplório, em que ele traz apenas a hipótese de cabimento do agravo em execução, nós não estamos absolutamente com no escuro. Nós temos sim uma lacuna legislativa, mas essa lacuna legislativa já foi suprida pela doutrina e avalizada pela jurisprudência. No que diz respeito, portanto, quando se tratar de agravo em execução, eu vou pegar as regras do RESE, especialmente no que diz respeito ao juízo de retratação, hipótese de cabimento, petição de interposição, petição com as razões. Portanto, vejam vocês que para a gente saber de agravo, eu tenho que saber do RESE. E é onde que começa a facilitar, porque se você sabe do RESE, você sabe aplicar o agravo. No entanto, por favor, não confundam. Eles têm hipóteses de cabimento muito distintas. RESE, no curso do processo de conhecimento, até sentença. O agravo vem depois de uma sentença condenatória, no curso do processo de execução. Ok? Dispositivo legal, repito, 197 da LEP, é ali, aliás, que vai sustentar o pedido da nossa tese. E agora, no que diz respeito, voltando, então falamos da fase, falamos do nome, vamos falar da competência para a gente entrar na tese específica aqui do nosso caso. Quando eu falo em competência, eu sempre tenho que saber o seguinte: para quem que eu vou endereçar a minha petição? Mas, em se tratando de recurso, você acaba tendo uma tarefa dupla no que diz respeito à competência. Você precisa saber para quem vai ser endereçada a primeira petição e para quem será endereçada a segunda petição. Isso porque vocês devem recordar que o recurso ele é julgado primeiro pelo juízo aquó, ou seja, aquele juiz que deu a decisão, é ele que vai analisar a admissibilidade do meu recurso, é para ele que eu vou encaminhar o meu recurso, encaminhar no sentido de interpor, é para ele que eu vou interpor o recurso dizendo o seguinte: olha, juiz, eu estou com a devida vênia, indignado com a decisão dada por Vossa Excelência e dela eu gostaria de recorrer. O juiz fala: presentes os pressupostos recursais, ok, recebo. Mas essa petição feita para ele é uma petição simplória, porque a petição robusta, que possui as razões, os meus argumentos, a minha tese, o meu pedido, essa petição mais robusta chamada petição das razões. Essa petição das razões, apesar de eu fazê-la juntamente com a petição de interposição, isso não é AB, né? Porque nada me impeça que eu faça primeiro uma e depois a outra. Mas vamos falar aqui o que é mais adequado e, aliás, o que é até mais fácil na sua vida profissional. Apesar dessa petição das razões serem anexadas a essa minha primeira petição, ela não vai ser endereçada para a mesma pessoinha aqui. Essa primeira petição, juiz aquó, ou seja, o juiz prolator da decisão. Já a segunda petição, petição das razões, endereçada ao tribunal, porque é ele que vai ler. É ele que tem o poder de mudar a decisão que eu quero. Então, eu vou endereçar a ele. Mas ela vai ser anexada. Preciso aqui falar para os senhores que, a bem da verdade, para a OAB, elas devem vir juntas. Mas, na sua vida prática, eu posso fazer a primeira no prazo de 5 dias. E 2 dias depois é que eu vou colocar a minha segunda de razões. Por que 5 dias e 2 dias? É a mesma regra, é o mesmo prazo que eu faria para o RESE. Eu primeiro levo a minha petição de interposição em 5 dias a contar da decisão. E depois que eu interpus a minha petição de interposição, eu vou contar 2 dias e vou apresentar as minhas razões. Então, elas podem vir em momentos distintos. Repito, na OAB, obviamente, por razões óbvias, você não pode pedir prazo para apresentar as razões depois. Você obrigatoriamente deve fazer a petição de interposição juntamente com a petição das razões. Ok? E aí, então, você vai seguir o prazo de 5 dias, que esse é o prazo que se tem para a interposição desse recurso.
Aliás, já vai pensando no prazo aí, porque o caso pediu para você datar no último dia que venceria o prazo, lembrando que você foi intimado no dia 24 de novembro de 2017, que caiu numa sexta-feira. Aliás, o prazo vai ser tarefa para você fazer para mim, para computar sua presença. Vamos seguir no próximo vídeo, conforme o combinado sempre. Fica firme que agora vem a parte mais importante, que são as teses.